Vamos lá. Bom dia, vamos iniciar com muito carinho aqui. João Firmino que está conosco, bom dia a todos. O querido Jairo também. O Jairo tem uma pergunta aqui, já vamos responder. Estamos iniciando então o plantão de dúvidas do curso de despachante imobiliário. Esse curso tão bacana, tão legal para abrir portas. Vamos juntos conversar muito sobre esse tema, tá bom? Vamos lá. Que legal, parabéns a todos aqui que estão aqui. Liberando plataforma 2, plataforma 3, plataforma 4. Legal, os links liberados. O professor que atrasou 5 minutinhos aqui, tive que reiniciar o computador para a plataforma aparecer a imagem do professor. Vamos juntos? Vamos iniciar então? Legal. Vamos lá. O Jairo está perguntando aqui, né, Jairo? Algum problema apto ao Cresce ser despachante imobiliário profissional? O Cresce reconhece esses termos? Reconhece. Na verdade, corretor de imóveis é uma coisa, né, Jairo? Para você fazer qualquer transação imobiliária, você tem que ser corretor. Compra e venda, locação, você tem que ter o Cresce para evitar qualquer dor de cabeça. Nós sabemos que tem muita gente que presta esse serviço não sendo corretor. E é ruim. É ruim porque você, na verdade, pode ter dor de cabeça, como cometer um crime, exercício legal da profissão. Despachante imobiliário, não. Você sendo corretor de imóveis, você pode ser despachante imobiliário. Você não sendo corretor de imóveis, também você pode prestar o serviço de despachante imobiliário. Porque o despachante imobiliário, ele não oferece um imóvel para locação, não oferece um imóvel para venda, não é essa intermediação que é do corretor, de característica da profissão do corretor. O despachante imobiliário, ele faz o quê? Certidões. Ele faz laudos, auto-vistoria, ele faz toda essa parte burocrática, leva o imóvel a registro. Então, ele presta um serviço como um despachante, resolvendo problemas, né? Tanto é que o despachante imobiliário faz muito o que? O due diligence, na compra e venda, na locação, tá bom? Legal. Algum problema apto? Posso anunciar em cartões de visita, sites? Esse termo pode anunciar sim, Jair. Pode e deve, né, Jair? Pode e deve, cartão de visita, sites, anúncios. O despachante imobiliário, você está apto. Você fez o curso, a prática vai trazendo mais conhecimento, você está apto. Eu oriento, de fato, você agregar serviço, né? Então, se você não é corretor de imóveis, talvez você tirar o Cresce é melhor ainda, porque você pode exercer a função de despachante imobiliário e também a função de compra e venda, locação, intermediação. Você aumenta as suas ferramentas de prestação de serviço, tá? Mas não que você seja obrigado, tá bom? Vamos lá. Hoje o assunto é importante, quero falar com você a respeito, sim, da locação. Locação, também prestamos serviço de locação. É muito importante que seja feita auditoria numa locação. Muita gente fala, professor Júlio, a locação para dar certo, eu preciso, de fato, ter uma garantia, um fiador, uma caução, e não é verdade. Ter uma garantia não é sinônimo de sossego, de tranquilidade. Eu falo isso porque é possível, sim, você fazer uma locação sem garantia. Talvez até facilite, né? Quando você faz uma locação sem garantia, facilite a transação, facilite o negócio. É uma realidade. É possível fazer, sim, fazer a transação imobiliária onde não tenha garantia. O cuidado que nós temos que ter é aonde? É na auditoria, no due diligence. O due diligence na compra e venda e também na locação, bem feito, ele diminui os riscos. Diminui os riscos. Nós conseguimos diminuir muito. Então vamos conversar sobre isso. Quais são os riscos na locação? É você alugar, o locador, você prestando serviço como despachante imobiliário, alugar para o inquilino que não vai pagar aluguel. Aquele inquilino que já é mal intencionado. E quem vê caro vê coração, hein? Não é porque o inquilino chegou com carro importado, com toda a pose, que isso aqui é um bom pagador, estou tranquilo. Um exemplo que eu vou levar para a vida, e eu falo para os meus alunos, um dos maiores coaches, não vou falar maiores, mas um dos mais famosinhos coaches, né?
eu tenho uma ação contra ele, de um cliente, que é o locador, despejo por falta de pagamento. Ele mora no imóvel e não paga aluguel. Ele não quer sair, foge da situação. O brasileiro, a gente tem muito isso, a gente acredita muito na marca, na etiqueta, né? E não é bem assim. Muitas vezes quem tem uma boa condição financeira é muito humilde, por sinal. Não demonstra. Tem vários exemplos aí que você... Abílio Diniz, vê se o Abílio Diniz fica ostentando avião, que tem Porsche, que tem Ferrari. Você vai desculpar, quem ostenta muito está vendendo alguma coisa, porque não é comum. Cuidado, né? Então vamos lá. Quando nós falamos aqui de locação, nós temos 3 legislações importantes. A primeira legislação que nos interessa muito é a Lei 8.245 de 91, a famosa Lei do Inquilinato. Essa lei é a lei que vai tratar dos bens, da locação de bens imóveis. E aí eu trago nessa lei a possibilidade de entender a locação de bens imóveis, residenciais, não residenciais e por temporada. Existe a possibilidade também de usufruir do Código Civil. O Código Civil também trata de locação. O Código Civil trata de locação, essa locação residencial, ela pode ser utilizada em caráter de exceção. O Código Civil, em regra, trata da locação de bens móveis. Em caráter de exceção, o Código Civil trata da locação de hotel, motel, aparte-hotel, vaga de garagem com matrícula autônoma, ou seja, tem um documento só da vaga de garagem. E trata também, o Código Civil trata muito bem, também espaços publicitários, como o outdoor, eu trago como exemplo. Então, o Código Civil faz isso. Nós temos, gente, isso é importante, a possibilidade de usufruir também do Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra também nos ajuda muito em relação a usufruir do Estatuto da Terra para que possamos tratar das locações de imóveis rústicos, rurais, é uma realidade. Então nós temos essa possibilidade também. 3 legislações importantes. Antes de fazer uma locação, o que eu tenho que fazer para me dar bem? Para proteger a transação imobiliária? É uma dica para o locador, é uma dica para o corretor, para a imobiliária, para o advogado e principalmente para o despachante imobiliário. O ideal é sempre, gente, fazer o due diligence, que é a auditoria. Essa auditoria é feita como? Primeiro, eu preciso saber quem está alocando o imóvel, o locador. Será que ele é proprietário ou possuidor? Lembrando que o proprietário pode alugar e o possuidor também. A lei do inquilinato permite isso. Eu preciso saber quem é o locador, ótimo. De quem é o imóvel. Em relação ao inquilino, eu preciso pesquisar através de certidões do distribuidor civil, da esfera estadual, da esfera federal, através de certidões do distribuidor criminal, da esfera estadual e da esfera federal, quem são esses inquilinos, esses locatários, esse locatário. Eu preciso investigar, preciso saber, e isso eu vou fazer através dessa pesquisa. Outra certidão que nos interessa muito, eu vou voltar a cada uma delas, tá? É a certidão de protesto, cartório de protesto, da localidade do imóvel e onde resida o eventual inquilinos. Esse conjunto de certidões eu consigo saber, sim, quem é o proprietário, né? Quem é o proprietário? Quem é o inquilino? Se ele é devedor ou não. Cuidado! Se eu levanto o nome de alguém em relação às certidões e eu descubro que essa pessoa está, talvez, sendo réu em uma ação, mas não tem nada a ver com ações de mal pagador, que considera-se mal pagador, né, que a gente precisa conhecer a fundo para julgar se é ou não. Mas se é uma ação de divórcio, separação, isso não vai inibir, não vai refletir de fato, não vai refletir de fato na locação, porque são ações da vida, uma colisão de veículo, uma ação de alimentos, são ações da vida da pessoa, do particular da pessoa. Quando eu falo de ações de cobrança, então eu solicito uma certidão do distribuidor civil e aparece uma ação de cobrança, uma ação de execução, uma ação monitória, uma ação de despejo por falta de pagamento do imóvel comercial, residencial, aí acendeu o sinal de alerta. Você vai comunicar, o despachante imobiliário, o corretor, o advogado, vai comunicar o locador. E o locador vai decidir se vai alugar ou não. Se o locador decidir alugar, o interessante é você comunicar que ele está ciente das certidões positivas, porque o ideal é que a certidão seja negativa. E ele assume a responsabilidade. Então, quais são as certidões que eu vou solicitar na locação? Isso todo mundo deveria saber, o locador deveria saber antes de alugar o imóvel.
No mínimo, certidão do distribuidor civil da esfera estadual e da esfera federal, ou seja, estamos falando da certidão para achar ações no nome da pessoa, ações cíveis, pode ser cobrança, ação monitória, cobrança de condomínio, execução, né? São ações do dia a dia que demonstram que a pessoa, pelo menos, aparenta não ser um bom pagador. Isso sempre da esfera estadual e da esfera federal. Vou solicitar da criminal também, certidões do distribuidor criminal, da esfera estadual e federal. Isso também é importante porque pode impactar na alocação. Nós tivemos um caso de um traficante conhecido, Abadia, né, um colombiano, que fez locações e descobrimos através de certidão que tinha processos criminais, os laranjas já tinham processos criminais, foi negada a locação. Olha a confusão que o cliente aí ia entrar, né, o cliente ia entrar numa confusão criminal, porque provavelmente o galpão ia ser usado para estoque de droga, então olha com esse cuidado a gente tem que ter também. Então é muito importante que isso seja feito. Certidões de distribuidor civil da esfera federal e estadual, certidões de distribuidor criminal da esfera estadual e federal e certidões de protesto da localidade do imóvel onde resida o antigo endereço, o atual endereço do locador, do locatário. Isso é o básico, hein, gente? Isso é o básico, além de Serasa, SPC, eu posso fazer essas investigações também para eu, de fato, ter certeza que é um bom inquilino ou não, tá? Olha o Eduardo aqui, Salles, bom dia, Eduardo, que bom você aqui. Olha o Jairo aqui, desculpe, tem uma reunião agora, Jairo, mas fica tranquilo, não tem problema, vai na reunião e arrasa, tá? Fica com Deus, Jairo. Então, olha só, então, professor Júlio, como que eu vou proteger essa transação imobiliária, hein? É o due diligence. O serviço do despachante imobiliário está aí. Tem corretor que faz esse serviço, corretor de imóveis, tem imobiliário, tem um advogado corretor que não faz, aí entra o despachante imobiliário. Por isso o despachante imobiliário ele faz muita parceria com corretores de imóveis, advogados, porque o advogado ou corretor muitas vezes não quer fazer esse serviço, não tem tempo de fazer serviço de solicitação de certidão. Então, é aí que entra também o despachante imobiliário. Então, isso vai proteger sim a transação imobiliária. Quero lembrar a você que a lei do inquilinato é um microsistema. Nós temos dentro da lei do inquilinato, nós temos sim direito processual, ou seja, nós temos as ações locatícias, despejo, revisional para aumentar ou diminuir o valor do aluguel, temos a ação renovatória para renovar o contrato de locação, temos também a consignação de pagamento de aluguel de coisas, temos as ações locatícias. E temos a parte material, né? Que são as regras do jogo, os direitos e obrigações do inquilino, os direitos e obrigações do locador. Então, a lei do inquilinato é muito completa, por isso ela é chamada de um microsistema, praticamente um código. Porque dentro dessa lei, nós temos direito material, direito processual, inclusive direito penal, né? Então, é importante também. Então, temos que ficar atentos em relação a isso. Então, professor Júlio, quanto cobro, quanto é cobrado para fazer esse serviço? Eu como corretor, advogado, advogada, despachante, imobiliário, o valor de cobrança para fazer o serviço de certidões, né, o due diligence, auditoria imobiliária na locação, é cobrado de 1 até 3 salários mínimos. De 1 até 3 salários mínimos. Um salário mínimo é o serviço, é o valor da diligência, mais os gastos com certidões. Muitas certidões são gratuitas, você consegue no próprio site, todas elas você consegue no site do próprio cartório, do próprio fórum, com muita facilidade. Mas é cobrado o valor de um salário mínimo a 3, mais as despesas com certidões. Uma locação comercial, o valor normalmente é maior, né? Então, esse é o valor de mercado. Por isso, o despachante imobiliário é uma profissão tão rentável, né, gente? Detalhe, quando eu falo dessas certidões, muitas, a maioria, todas elas praticamente, eu vou conseguir pela internet. Certidão distribuidor civil, eu vou entrar no site TJ. Se eu for no Google digitar site TJ Rio de Janeiro, site TJ São Paulo, site TJ Paraná, site TJ Bahia, já aparece o link. Quando eu entro, vai aparecer em algum lugar, normalmente institucional, serviço, normalmente é em serviço. Eu vou achar certidões, aí eu consigo solicitar a certidão. Para solicitar a certidão, tanto o distribuidor civil como o distribuidor criminal, no site do Tribunal de Justiça, que é do Estado, estadual, o federal é a mesma coisa, eu preciso do nome completo, RG e CPF, ok? Eu preciso da data de nascimento também. Então é importante ter esses dados, talvez a cópia do RG, CPF, é uma foto, envia para você e você faz isso. Para solicitar certidões de protesto é a mesma coisa, os mesmos dados eu preciso.
O despachante imobiliário pode ir além, ele pode fazer a parte contratual, ele pode fazer auto de vistoria, ele pode fazer carta de reajuste. O despachante imobiliário está ali para resolver o problema do outro, né? Esses serviços burocráticos, o outro não faz, tá? Então, essa é a ideia, tá bom? Então, numa transação de locação, o que eu preciso fazer para dar segurança ao locador, ao proprietário, seja possuidor ou proprietário, ao locador? Eu preciso, de fato, fazer o due diligence, auditoria imobiliária, independente se esse contrato vai ter garantia ou não. Se o locador decidiu ter garantia, a lei do inclinato, a lei 8.245 de 91, alterada pela lei 12.112, ela esclarece muito bem que nós temos 4 garantias, né? A caução, que é a garantia em dinheiro ou bem, em dinheiro até 3 meses de aluguel. Fiador, garantia pessoal, pode ser limitada essa garantia. Temos a garantia fiduciária e temos a garantia do seguro, né? O seguro fiança. O contrato de locação pode usufruir de uma garantia dessas 4. Eu não posso ter um contrato com 2 garantias, isso não pode, é um abuso, hein? Ou eu posso fazer um contrato sem garantia. Atualmente, imobiliários, corretores, despachantes imobiliários, advogados bem atualizados, orientam os seus clientes a fazerem um contrato sem garantia. Por quê? A segurança jurídica não está na garantia. O fiador pode ser um fiador falso. Calção, 3 meses depois, mas depois o sujeito fica 1 ano sem pagar aluguel. Então não vai mudar muita coisa. Por isso eu sempre oriento praticar o due diligence com muito cuidado, com muito carinho, que é o que vai de fato proteger a transação imobiliária. Se o cliente quer garantia, ótimo, é um conceito dele. Se não quer, é importante fazer o due diligence, depende se vai ter garantia ou não. Quando eu falo do due diligence, tem que ser bem feito para amarrar o negócio, para dar segurança jurídica ao negócio, tá? Então, muito importante fazer isso. Vamos lá. Quando eu falo da lei do inquilinato, o que eu quero tratar com você sobre a lei do inquilinato? A lei do inquilinato é muito completa, viu, gente? Quem atua na área como advogado, corretor, corretora, despachante imobiliário, eu oriento, você vai no Google, digita lei do inquilinato ou lei 8.245 de 91. É importante que você faça essa leitura, porque é uma lei que, se você é despachante imobiliário, se você é corretor, se você é advogado, você tem que dominar. Se você é locador, se você é inquilino, tem que dominar. Essa lei, gente, ela começa no artigo 1º, esclarecendo o quê? A locação de imóvel urbano regula pelo dispositivo dessa lei as locações de imóveis de propriedade da União, dos estados e municípios, de autarquias e fundações públicas, ou seja, é o Código Civil que vai tratar locações de imóveis de propriedade da União, estados e municípios, e autarquias e fundações públicas. Espaços destinados à publicidade, vagas autônomas de garagem, eu tinha falado, espaços para estacionamento de veículos, a parte hotel, hotéis, residência, então tudo o Código Civil, tá? Arrendamento mercantil em qualquer de suas modalidades é o Código Civil que vai tratar. Então a lei do inquilinato, ela já começa no artigo 1 falando, ó, isso aqui não é meu, isso aqui eu não resolvo. O artigo 2, ele fala o quê? Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários se o contrário não se estipulou. Ou seja, locação é responsabilidade solidária. O artigo 3º, ele fala da locação. O contrato de locação pode ser ajustado por qualquer tempo. Então não existe uma regra, 3 anos, 2 anos, não. As partes que vão escolher. Dependendo da vênia conjugal, tem que ter a autorização da esposa ou do marido, se for superior a 10 anos. 10 anos é muito difícil, é mais comercial, posto de gasolina, né? Mercado, restaurante. Então não é tão utilizado assim na prática no âmbito residencial. E aí nós temos, né, a lei do inquilinato, ela fala do prazo, depois ela vai tratando das responsabilidades, do despejo, né? A locação também poderá ser desfeita, aí traz os motivos no artigo 9. Então a lei do inquilinato é muito completa. Fala no artigo 14 da sublocação, depois o artigo 17, 18, 19, 20, 21 fala do aluguel, e aí no artigo 22 fala dos deveres do locador e locatário, tem que fazer essa leitura. Artigo 23 fala, o locatário é obrigado os direitos e deveres do locatário. Então nós temos o artigo 21 e 22 como os artigos importantes, né, para tratar dessa lei. O artigo 27 fala do direito de preferência. Cuidado com o direito de preferência, ele só existe de fato se nós temos uma cláusula no contrato. E além dessa cláusula no contrato de direito de preferência ou cláusula de reserva, eu preciso ter a verbação desse contrato de locação na matrícula do imóvel alugado, senão não há que se falar de direito de preferência. Tem muita orientação errada no Google, na internet, né? O artigo 35 e 36 vai falar das benfeitorias. Aí vem o artigo 37 que fala das garantias do contrato de locação, lembrando que não sou obrigado a fazer um contrato com garantia. Se for fazer, eu vou usar uma delas, uma só, não posso usar de forma cumulativa. Calção, fiança, seguro, cessão fiduciária. Vem o artigo 40 e fala da substituição da modalidade de garantia, que é possível. Depois no artigo 43 e 44 são artigos importantes.
O 43 e 44 ele fala das penalidades cíveis e criminais, os crimes na locação. O artigo 45 fala das nulidades, não adianta você criar uma cláusula para invalidar a lei. E aí nós temos depois já a especificação de cada tipo de locação. O artigo 46 trata da locação residencial, fala da locação residencial. O artigo 48, 49 e 50 fala da locação por temporada. O artigo 51 ele vai tratar da locação não residencial. Depois nós temos o que? Nós temos os procedimentos, no artigo 58, e aí no artigo 59 em diante começam as ações. O 59 vai tratar das ações de despejo. Então, muitos artigos, muitas informações. O artigo 67 da consignação de pagamento, depois vem a revisional de aluguel a partir do artigo 68, e a ação renovatória, tão famosa ação renovatória, artigo 71. Depois nós temos as disposições finais e transitórias, no 76, 77, 78, 79, 80, 81. E aí finalizamos, né? Na verdade, hoje, atualmente, nós temos... não posso falar que tem 90 artigos, né? Porque muitos foram vetados, né? Se pegar o 88 foi vetado, o 87 foi vetado. Então, nós temos em média aí 70 e poucos artigos, tá? Da lei do inquilinato. Legal. É importante, sim, a prestação de serviço no diligência, para o corretor, para o advogado, para o despachante imobiliário na locação. Também é uma situação rentável, uma situação importante, tá bom? Gente, agradeço a todos, muito obrigado pela participação. Finalizamos aqui, um grande abraço, sucesso na tua vida sempre. Qualquer coisa eu estou aqui. Respondi todas as perguntas, não tem mais nenhuma. Contem comigo, tá bom? Um abraço.